Buenas. Nesse vídeo, a gente vai continuar aquele projetinho de pegar os dados ali do Banco Central, do valor efetivo total, que é aquela taxa de câmbio que já considera as várias taxas, IOF, custos de transação, só para a gente fazer uma análise de como isso aconteceu no tempo. Entre nós, eu já fiz isso daí, depois vou mostrar o resultado. Mas no primeiro vídeo a gente viu como fazer o download dos arquivos da internet, então lá do site do Banco Central, para o nosso diretório. E agora essa macro vai fazer o seguinte, ela vai ler o nome dos arquivos que estão lá no diretório, tá ok? Porque eu, em outro vídeo, vou pegar cada um desses arquivos, que eu vou ler o nome, vou abrir e vou processar. Tá certo? O que é esse processar? Eu vou pegar e ler o conteúdo do arquivo e jogar para outra planilha. Então, nesse vídeo especificamente, a gente vai ver como ler o nome dos arquivos do diretório, que é uma macro à parte, porque é muito comum. E tem vários jeitos de fazer isso daí. Inclusive, eu vou mostrar aqui 2 jeitos da gente fazer isso daqui. Qual é o melhor? Gosto de freguês, tá certo? As duas costumam funcionar. Então, ou se especificamente no computador ou no sistema que você está usando não funcionar uma, procura usar a outra, que talvez seja a solução. A grande diferença entre elas é que uma é mais simples, então, basicamente, se eu só quero ler o arquivo, beleza. A outra é mais poderosa, porque ela traz mais informações do que simplesmente o nome do arquivo. Ela traz uma série de informações que, quando a gente quer manipular arquivos, pode ser interessante. Tá joia? Por isso que eu vou mostrar as duas, que para alguns casos você pode usar uma, para outras você usa a outra mais avançada, digamos assim. Então, vamos lá para o Excel? Então, eu estou nessa página aqui inicial, que a gente vai partir também do zero. Então, vou criar uma planilha nova, tá ok? Vou salvá-la já, salvar como, vou salvar no diretório exemplo. Vou mudar aqui o tipo para pasta habilitada para macro do Excel, .xlsm. Isso é importante já fazer no começo, porque senão depois você esquece depois de mudar, aí vai rodar a macro, não reclama, é porque ela está travada, porque foi gravada com as macros desabilitadas. Então eu vou ler aqui, ler nomes, arquivos do diretório. Vocês já viram que eu gosto de nome comprido. É melhor porque aí eu já leio o nome do arquivo, da variável, já entendo o que é. Ou pelo menos escreva do jeito que pelo menos você entende, ou procure escrever do jeito que outros entendam também. Então, isso é importante. Pense no seu futuro usuário. Está aqui então, já criei o arquivo. E agora, vou lá para... Eu gosto sempre de mudar o nome aqui, vou mudar a planilha. Não gosto de planilha 1, assim, chama de dados, às vezes chama de base, banco de dados, original, põe o nome que você quiser. Isso é bom até mudar o nome, porque às vezes na macro você quer referenciar, aí você fica, é planilha 11, planilha 2, planilha 8, então, ou sheet 1, sheet 2, sheet 11. Então, põe um nome que aí a sua vida fica mais fácil. E aí, para entrar lá, tem aqui, desenvolvedor, Visual Basic, então tá aqui. Então vou pegar, tem vários outros arquivos abertos aqui, vou clicar aqui no esta pasta de trabalho, porque quando eu gravo aqui no esta pasta de trabalho, ele está numa hierarquia maior. Então o que eu fizer aqui, todas as outras pastas vão enxergar, tá ok? A planilha toda enxerga. Isso é legal. Outra coisa, deixa eu ver aqui, clico aqui em ferramentas, opções, formato do editor, aqui, aqui eu posso mudar o tamanho da letra, então, já tem Courier New, tamanho 16, que é um tamanho grande, então, beleza, vou deixar. Muito bom. E agora, eu vou começar a nossa rotina, nossa sub-rotina aqui, então, vou colocar um sub, vou dar um nome aqui, bem criativo, ler, arquivos, diretório, dou um Enter aqui, não vai ter parâmetro de entrada.
colocar um comentário, que eu coloco aspas aqui, macro para ler os nomes dos arquivos do diretório ou folder, conforme, dá um enter aqui, abrir outra aqui, conforme uma máscara dada pelo usuário, pelo programador, ok? Então, aqui, ó, por exemplo, e essa é a máscara que eu vou usar, ó, vet*.xls. Essa é a máscara, quer dizer, eu só quero que leia os arquivos que comecem com VET, tá? Que até foi com o nome dos arquivos que a gente salvou inicialmente. E agora eu vou criar algumas variáveis para cá. Então, colocar um tabzinho aqui. Não é obrigatório, mas é legal dar uma indentada, que é para formatar melhor, fica mais fácil ler o código. Depois, se não, fica uma salsicha enorme que você não entende qual que era, tal. Entenda o seguinte, quando você faz um programa, uma macro, você faz agora, funcionou, beleza, você usou, daqui a 3 meses você fala assim, vou usar de novo aquilo aí, já não lembra mais para que você fez isso, para que colocou aquilo ali, não consegue entender. Então você gasta um tempo enorme tentando entender. Quanto melhor, mais documentada e clara para qualquer, de novo, faz como se estivesse fazendo para alguém de fora. Se ele entender isso daí, beleza, todo o resto vai entender. Então, vou criar uma variável que é chamada nome diretório, que é onde eu vou guardar o nome do diretório, tá certo? Que eu quero ver que arquivos tem lá dentro. E isso daqui vai ser uma sString. Pronto. E aí vou criar outra variável aqui, nome arquivo. Então, cada palavra começa com a letra maiúscula. Tem gente que faz um padrão ao contrário, só põe a primeira letra. Tem uns padrõezinhos assim que quem quiser conhecer, pesquisa na internet. Quem procura em inglês Naming Standards, ou em português padrões de nomes, de variáveis. Muito bom. Então, está aqui as duas variáveis. Na nome diretório, como o próprio nome diz, eu vou guardar o nome do diretório. O nome do arquivo é o nome do arquivo que vai ser lido. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou inicializar as variáveis. Então, como que a gente inicializa? Eu vou colocar aqui, por exemplo, nome diretório. Veja que eu estou colocando em minúscula. Quando eu mudar de linha, e como eu já defini aqui o nome diretório, ele vai transformar. Então, eu coloco aqui, ó, nome diretório, eu vou usar aqui, ó, C:\exemplo, é o nome do diretório que eu coloquei os arquivos. Então, aqui dou um Enter. E o nome arquivo, eu vou fazer o seguinte. E aí, já vou usar aquela função chamada dir. A função dir, ela vai fazer o seguinte. Eu dou para ela, como primeiro parâmetro aqui, o nome do diretório. Então, nome diretório. Tá ok? E aqui, no segundo parâmetro, eu tenho que dizer para ela o que eu quero, que informação eu quero ler. Tá ok? Nesse caso aqui, eu não quero nenhuma informação especial. Tá ok? No outro vídeo para fazer o download da macro, a gente usou essa função com o parâmetro VB_Directory. Tá certo? Esse parâmetro VB_Directory era justamente para ele testar se, olha, esse diretório existe, tá certo? E aí, no caso, aqui eu não quero fazer, não quero usar esse segundo parâmetro. O que eu vou fazer é o seguinte, olha, eu tenho um nome de diretório e eu tenho uma máscara. Qual é a máscara? Aliás, eu poderia até criar uma variável máscara como string e colocar aqui. Fica até bonitinho isso, tá? Vou até fazer isso aqui, ó. Máscara. Pronto.
Então, usando dessa maneira, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai me trazer o nome do primeiro arquivo que está no diretório que atende essa máscara. Tá joia? Então, vou criar aqui uma variável também, ó, chamada máscara. Repara que agora, máscara eu estou colocando com M maiúsculo e aqui estava com M minúsculo. Vocês vão ver que depois que eu definir a variável, ó, e dou um Enter, ele vai mudar aqui, ó, essa máscara. Aí, passou para maiúscula. Por isso que é legal já definir direito aqui as variáveis. Aí você já vê se tem, assim, eu uso muito esse truque porque se eu escrevo uma variável em minúscula, como eu sempre faço, e ela não transforma para maiúscula, quer dizer que eu não defini ela anteriormente. Tá, ok? Muito bem. Agora eu vou fazer outro truque, que é o seguinte. Vocês estão vendo que eu estou colocando aqui já o nome do diretório. Algumas linguagens de programação, quando você já define a variável, elas permitem que você já inicializem. No Excel não tem isso. Pelo menos no VBA do Excel não tem isso. Então, o que a gente costuma fazer, pelo menos para ficar o seguinte, olha, eu defini a variável e já inicializei com um valor. É o seguinte, tem uma coisa chamada aqui, ó, os dois pontos. Então, eu vou copiar, vou recortar aqui, ó, dar um Ctrl X. E aqui eu vou colocar dois pontos. Quando tem esses dois pontos no final da linha, quer dizer que já acabou aquele comando e na sequência vem um novo. Então, ó, pronto. Então, fazer isso daí é equivalente a fazer o seguinte, ó. Então, vou até colocar equivalente a... Aí eu vou copiar aqui a fazer isto e depois isto daqui. Pronto. Então, ao invés de ter duas linhas aqui, eu estou usando uma linha só. Tá bom? Entre nós, eu não recomendo muito isso. Isso dificulta um pouco a leitura depois do código, principalmente se você começa a juntar muita coisa. Mas aqui eu estou inicializando uma variável, então eu estou definindo a variável e já quero deixar próximo qual é o valor que eu estou colocando inicialmente nela. Tá joia? Então, para cá é legal isso. Então, até porque, de novo, outras linguagens de programação já permitem isso. Você cria uma variável e já inicializa ela. Aqui a gente não tem isso, então esse é um truquezinho para pelo menos ter essa sensação. E eu posso fazer isso também com a variável máscara. Então, posso pegar aqui, ó, vou mudar a máscara, essa variável aqui, pronto, e eu vou inicializá-la também. Então, vou colocar aqui, ó, máscara, recebe, e aqui, ó, VET, asterisco, ponto XLS. Tá joia? Então, pronto. Fazendo isso, eu já criei a variável máscara e já inicializei com esse valor. E agora, quando eu for usar, já está aqui direto. Ok? Então, quando eu usar esse comando, já está aí. Eu poderia também juntar esse daqui, ó. Esse daqui eu também posso colocar aqui. Estou deixando separado só para... vocês já entenderam a ideia. Então, aqui, só porque eu vou colocar o comentário, lê o primeiro nome de arquivo do diretório que atende a máscara. O que quer dizer atende a máscara? Atende o padrão da máscara. Com esse asterisco aqui, quer dizer, ó, traz todo mundo que começa com VET e termina com ponto .xls. Alguns poderiam até fazer o seguinte, mas pode ser que salvou com um novo formato, XLSX. Então tá bom, aí eu ponho um asterisco aqui também no final, que vai funcionar, tá bom? Essa é uma outra alternativa, eu vou deixar sem isso aqui, porque todos os arquivos eu já vi, só termina com ponto .xls, mas quem quiser pode colocar o asterisco aqui, que funciona bonitinho.
E aí, o que eu vou fazer? Bom, aí é o seguinte, eu já li o primeiro arquivo, eu vou entrar no loop para ler os vários arquivos. Então, esse loop que eu vou fazer, como eu já li um de cara, eu vou fazer o loop seguinte, ó, do while, nome arquivo for diferente de vazio, tá? E aqui, para fechar esse loop, a gente usa o comando loop. Então, lendo isso daqui, ó, faça enquanto o nome do arquivo for diferente de duas aspas, uma do lado da outra, quer dizer vazio. Enquanto o nome, então faça, enquanto o nome for diferente de vazio, então lê o primeiro nome. Tem alguma coisa? Tem. Então vou fazer alguma coisa aqui. Tá certo? Enquanto o nome for diferente de vazio, eu vou ler isso daqui, eu vou fazer alguma coisa aqui dentro, tá? Então, aqui, ó, vou processar. O que é processar? Eu vou pegar aquele arquivo e vou fazer coisas com ele. O arquivo com nome arquivo. Tá certo? Com o nome que está na variável, ponto. Fica bem claro. Nome arquivo. Eu vou fazer aqui, só para a gente exemplificar, vou colocar um message box. Esse message box é só para mostrar aqui o que tem na variável. Então, vou colocar aqui, ó, nome arquivo. No outro vídeo que eu vou realmente processar aqui esse arquivo, aí sim, eu vou trocar esse message box por um outro comando. E é o seguinte, bom, já li o primeiro nome, vi que não está vazio, aí eu pego, mostro esse nome que foi lido, e aí vou fazer o loop. O loop ele vem assim, vem aqui para cima, mas eu preciso ler o próximo nome. Então, vou aqui, ó, vou ler o próximo. Na verdade, não vou ser ler, eu vou ler, quem vai ler é o programa, né? Então, vou até colocar aqui, ó, vamos dar, vamos dizer, eles tiveram o programa vai ter todo o trabalho, vou dar vamos dizer, todo respeito para ele aqui. Então, ler o próximo nome de arquivo. E aí é fácil. É simplesmente fazer o seguinte, pega o nome arquivo, e aí eu vou chamar de novo a função dir, só que eu vou chamar sem nada. Quando eu chamo sem nada, o que ele faz? Olha, aqui em cima, ele já leu, quando a gente executou esse dir, ele já leu todos os arquivos que estão no diretório que a gente especificou aqui em cima com a máscara que está especificada. E isso está lá na memória, tá certo? Ele está guardando isso daí no lugar lá da memória. Quando eu dou aqui o próximo nome arquivo dir, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá na memória e vai ler o próximo. Como eu não dei nenhum comando aqui dentro, ele já sabe o seguinte, quando não vem nada, pega o próximo que tem e traz aqui. É basicamente isso. E aí pronto. Tá certo? Já resolvemos o nosso problema aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma máscara aqui, não essa genérica, mas vou mudar essa máscara aqui, ó. Vou ler aqui, ó, só os de 2013. Tá certo? Então, esse é o caminho que eu vou fazer. Então, executando aqui. Então, vou rodar. Tá, só para mostrar para vocês, está aqui o diretório, ó, eu tenho esses arquivos de 2013. Ó. Começa aqui em maio e vai aqui maio até dezembro. Então, esse lá no diretório exemplo. Então, vou aqui executar. Se eu coloco o cursor aqui dentro, é só... uma coisa, salve, né? Então, eu não tinha salvo, então vou salvar. Então, ponto aqui, ó, já leu, ó. Aí eu dou aqui, ó, o de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou, voltamos para cá. Beleza, funcionou direitinho nosso message box e lemos aqui o arquivo. Tá joia?
Essa é uma rotininha que, assim, para quem manipula muito arquivos, lê arquivos, coisa e tal, a gente usa o tempo todo. Então, guarda ela direitinho. E agora eu vou fazer a segunda versão dela. Essa segunda versão, eu vou aproveitar muita coisa aqui do... Então, marco toda essa região, ó, marco isso daqui. Tem aqui, ó, copiar ou Ctrl C. Vou dar um Enter e vou... Pronto, Ctrl V. E vou dar um nome aqui totalmente diferente. Ler arquivos, diretório 2. Vocês viram que foi uma criatividade fabulosa, tá? Quem quiser pode chamar isso daqui avançado. Então, né, funciona da mesma maneira. E eu estou copiando porque eu já vou aproveitar. Ó, essa variável nome de diretório eu vou aproveitar. Tá aqui. A máscara eu vou aproveitar. Variável nome aqui eu vou aproveitar. E aí, aqui agora vou mudar algumas coisas. Tá ok? Então, aqui, ó, daqui por diante, eu vou apagar tudo. Tá ok? E aí, inclusive, até esse comentário aqui. Então, deixa eu dar um exemplo aqui só para subir. Pronto, assim vocês veem melhor aqui. Então, basicamente, eu guardei aqui as variáveis. Vou fazer agora o seguinte. Preciso criar outras variáveis aqui. E ali, deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Variáveis para o objeto. Deixa eu pegar o nome direitinho aqui, o file system. Veja o vídeo sobre o que é objeto, para entender o que é isso. Muito bem. O Visual Basic tem uma linguagem que vamos dizer, estruturada de uma maneira orientada a objetos. Não é aquela pura, tá ok? Mas ele trabalha com objetos. Então, objetos a gente... é aquela coisa, eu guardo, eu encapsulo uma série de comandos, o que ele chama de métodos e propriedades, dentro, como se fosse dentro de uma caixa. E eu não acesso ali a caixa diretamente, mas eu acesso através de coisas como propriedades, que são características, ou métodos, que são ações, coisas que vão ser feitas por esse objeto, ou o que esse objeto faz. Tá certo? Então, por exemplo, um carro é o exemplo tradicional. O carro é um objeto, propriedades dele, cor, marca do carro, métodos, andar, correr, tá certo? Quebrar. Aí vai. Tem aqui as variáveis, quebrar é uma coisa. E aqui eu vou definir a variável fs, f e fc, e vou criar uma chamada arquivo. Essas variáveis aqui, quando eu não coloco nada, são variantes, quer dizer o seguinte, eu estou criando variáveis, estou dizendo para o Excel, eu estou criando variável, mas elas são objetos não definidos claramente. Então, ou melhor, ela é um negócio bem amplo. Ou seja, ela vai ser criada em algum momento ali, ou ela vai ser definida em algum momento mais adiante. Então, elas são objetos, tá certo? Mas eu não quero ainda já dizer que tipo de objeto é. Então, o Excel entende. Fiquem tranquilos quanto a isso. E aí eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui, nesse primeiro objeto, fs, eu vou usar a função createObject. Então, olha, estou criando object. Então, aí, vou criar o objeto. Esse objeto, eu vou dizer que aí tem que escrever entre aspas bonitinho, é o scripting.filesystem object.
ok? Então, vou criar agora, ó. Primeiro eu falei assim, ó, tem essas variáveis aqui que vão ser objetos, mas eu ainda não defini. Agora eu estou criando, tá certo? Então, estou definindo o set aqui, ó, estou definindo essa variável através desse momento, ó. Estou criando um objeto que vai ter as características de arquivos de sistema, tá bom? A segunda aqui, que é a F, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar da fs ponto, vou pegar o folder, que é o diretório, get folder, e o diretório que eu vou pegar aqui vai ser justamente o nosso, cadê aqui? Nome diretório. Nome diretório. Então, pego aqui, ó. Agora sim, dentro do objeto fs, tem um monte de informações. Que informações eu quero? Ó, pega o objeto folder. Então, get folder, qual? Com esse nome de diretório, que é o C2 exemplos que a gente colocou. Então, na variável S, vai ter um objeto que é um folder. Tá legal? Que é um diretório. E aí eu vou criar um outro... vou definir a variável fc como os arquivos que estão nesse diretório. Então, agora eu vou pegar o objeto aqui f, que é um folder, é um diretório, e aí eu vou falar para ele, ó, me dá os files, me dá os arquivos que são deste diretório aqui. Tá joia? Então, o fc vai ser um outro objeto que é um conjunto de arquivos. Então, por isso que eu não defini aqui, ó, nessa linha, quais são os nomes dos objetos, porque os objetos vão ser definidos na sequência, e cada um deles é um objeto diferente. Então, o primeiro objeto lá é um arquivo de sistema, um objeto de arquivos de sistema, o segundo é o diretório que está dentro ali, o terceiro são os arquivos que estão do diretório. Ufa! Veja, por isso que eu falei, isso daqui é mais avançado do que o método anterior do dir. O dir só pega o nomezinho do arquivo e resolve o nosso problema. Aqui é para quem está precisando de coisas mais avançadas. E aí até recomendo, pega a documentação, entra lá no Google, procura lá a documentação get folder, do scripting file system, desse objeto files, porque aí você vai saber todas as características que tem lá dentro que você pode usar. Agora sim, finalmente, a gente vai varrer, tá certo? Varrer, você vê que tem muito verbo assim de programação. Varrer quer dizer que eu vou percorrer os arquivos do diretório. Na verdade, isso já está carregado na memória, dentro das variáveis f, fc. Agora eu só vou... que estão na memória. Tá certo? Então, estão nos objetos. E aí eu vou usar um for, tá certo? Que é um comando de repetição, e um que eu acho bonitinho, eu pessoalmente acho bonitinho, que é o for each. Então, o for each quer dizer para cada, e aí vem, para cada arquivo, tá certo? Que a gente definiu aqui, que é um objeto, e o in é para o comando, in fc. O que é o fc? É o objeto que está aqui, ó, que tem os vários arquivos do diretório, tá certo? Que a gente já viu. Então, para cada arquivo, nesse conjunto de arquivos, ou seja, nesse objeto fc, que é um conjunto de arquivos, e aí eu vou dar o next. Esse next é para pegar o próximo, esse é o nosso loopzinho, esse é a repetição que a gente faz. E aqui eu vou colocar justamente o seguinte, ó, agora eu vou pegar aqui, ó, nossa variável nome arquivo, finalmente que a gente não usou até agora. Que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, o for each vai pegar cada nome de arquivo que está no fc e vai colocar um por vez na variável arquivo. Então, pega lá o primeiro objeto arquivo, tá certo? Que é o primeiro objeto arquivo que ele vai ler do conjunto, e eu quero o nome. Então, arquivo.name,
Tá legal? Então, pega o nome do arquivo. E aqui mostra esse nome do arquivo, nosso message box, nome arquivo. Tá joia? Então, aqui vou até colocar um comentário. Pega o nome do arquivo que está no objeto arquivo. Beleza? Então, esse for each vai fazer o seguinte, ó. Ele pega, já temos aqui, ó, um conjunto de arquivos, que já foi lido do diretório aqui de cima. Beleza. Então, ele vai fazer, pega cada um dos arquivos que estão ali nessa lista, tá certo? Nesse objeto. Então, pega o nome aqui e coloca nessa nossa variável. Aí, depois de mostrar isso daqui, vai para o próximo. Eu já poderia até ter colocado aqui de cara, ó, message box, e o nome do arquivo.name, tá ok? Mas só para... mas vou deixar assim, porque depois, de repente, eu quero fazer um tratamento, não quero afetar essa variável. Isso aqui é só para mostrar o loopzinho para ler os vários nomes de arquivo. E aí, vamos testar. Antes de testar, salva, tá certo? E aí, vou testar. Já tem aqui, ó, nosso diretório exemplo, a máscara. Assim, de novo, não custa fazer algum teste, se existe ou não esse diretório e tal, e coisa que a gente pode fazer. Aqui eu só vou ler os arquivos. Então, põe aqui para executar. Ó, faz download, lê nomes, vet. E aí ele vai indo. Fim. Então, vocês viram que quando eu rodei, o que aconteceu? Começou a trazer um monte de arquivos, faz download e outros que não estão atendendo a máscara. Por quê? Porque eu não coloquei a máscara, nossa variável máscara, aqui nesse diretório. Aí eu posso pegar e colocar aqui o máscara, pronto, juntar os dois, e aí pôr para rodar. E aí, olha o que acontece. Opa, erro, caminho não encontrado. Ué, mas eu fiz tudo certinho, o que aconteceu? Então, deixa eu explicar. Essa função do jeito que está, essa avançada, ela tem um porém. Ela funciona para trazer o dado do diretório, mas essa máscara não funciona. Então, pode esquecer da máscara. Vou tirá-la daqui, inclusive, tá certo? Que ela aí não vai rolar. O que eu tenho que fazer, então? Ferrou. Não. Fica tranquilo. O que a gente vai ter que fazer nós que vamos ter que pegar e checar o nome do arquivo aqui dentro. Então, eu vou pegar e fazer essa correção, essa checagem aqui. E aí, por exemplo, é uma variável, vamos dizer, uma vantagem da rotina anterior, que veja que é simples e eu consigo colocar a máscara. Aqui eu vou ter que tratar essa máscara. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou colocar aqui. Eu quero ter certeza que eu estou comparando coisa com coisa. Então, eu vou pegar e transformar o nome do arquivo, esse nome arquivo, em letra maiúscula. E também eu quero retirar um pedaço dele. Tá joia? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse mid, essa função mid, ela pega uma cadeia de caracteres, uma string, e vai me cortar, extrair um pedaço dela, que começa na coluna 1, tá certo? Então, o nome é vet alguma coisa. Então, eu quero pegar os arquivos que as 3 primeiras letras comecem com vet, e eu vou converter já para maiúscula para comparar. Então, vet da primeira letra até a terceira. Então, a função mid vai extrair as 3 primeiras letras da string, ou seja, do nome do arquivo. E eu quero que essas 3 primeiras letras em maiúscula seja igual a vet. Tá ok? Eu também poderia checar se o final é .xls, mas para mim isso não é tão importante, porque eu já conheço aquele diretório, eu só quero os arquivos que começam com vet.
Então, se as 3 primeiras letras começarem com VET, aí sim, eu pego e mostro o message box, mostro o nome do arquivo, se não, cai fora, tá certo? Eu vou para a próxima instrução e vou carregar o nosso próximo nome de arquivo. Eu queria só os que começam com 2013, né? Então, VET 2013, só para a gente comparar e não trazer lá. São 97 arquivos que a gente fez download. Então, tá aqui. Essa aqui, ó, seria o nosso filtro para os arquivos que começam com VET 2013, por exemplo. Tá certo? Então, esse é um filtro que a gente está fazendo. Infelizmente, essa função, apesar de trazer uma série de características interessantes aí dos arquivos, certos tratamentos aí a gente vai ter que fazer na mão. Então, tem sempre esse famoso trade-off, essa troca, assim, você ganha mais, vamos dizer, uma é mais simples, mas tem uma facilidade aqui, a outra te traz mais informações, mas você vai ter que trabalhar de outra forma. Opa, só uma coisa. Eu tenho que aumentar aqui, ó. Ele não funcionou pelo seguinte, ó. Eu coloquei MIDI da linha do primeiro caractere até o terceiro. Eu quero pegar, não. Eu quero pegar até o 7º caractere aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora sim. Tem que mudar aqui esse MIDI para 7. Eu pensei só no VET, aí mudei aqui, aí não funcionou. Quer dizer, ele na verdade foi tão rápido, ele rodou e não deu nenhuma mensagem aqui. Ó, agora sim, ó. Beleza. VET 2013-05, 06, 7, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou. Pronto. Então tá aqui essa segunda rotina, mais sofisticada. Tem muitas vantagens para quem vai querer precisar trabalhar com uma série de características do diretório do arquivo, mas em contrapartida vai ter um outro trabalho adicional que é para filtrar, tá ok? Mas seja como for, há 2 formas diferentes para resolver o mesmo problema, e aí, dependendo do caso, vocês vão usar uma ou outra, às vezes vai ter mais trabalho com uma com a outra, e é isso, vamos dizer, a sua necessidade vai dizer aí no futuro qual o melhor caminho. Muito bom, pessoal. Essas foram nossas macros, foram 2, na verdade, para ler o nome do arquivo do diretório, e para perceber a diferença de uma e outra, e assim, em programação costuma sempre ter, assim, muitas formas de resolver o mesmo problema. Algumas mais eficientes, outras não, algumas que a gente vai precisar usar por restrições que a gente tem, às vezes, no sistema, às vezes porque outras que a gente vai usar por ter mais informações, mas entenda, sempre tem mais de um caminho para chegar na solução, tá bom? No outro vídeo, a gente vai pegar esses nomes dos arquivos e vai processar. Ou seja, vamos pegar e ler o que está o conteúdo deles e aplicá-lo. Tá bom? Até mais!